Se você não tá vendo o sobrenatural de Deus na sua vida, é porque você tá limitando o agir do Espírito Santo. E Satanás ama esse seu comportamento. E mais do que limitando, você também tá entristecendo a Deus. Calma que você já vai entender, né? Eu sei que esse começo pode assustar um pouco, mas a boa notícia é que se a gente tá limitando que Deus faça na nossa vida, é porque Ele habita em nós. Então essa é a boa notícia, né? O Deus vivo habita em nós, Ele faz morada em nós. Não me entenda mal, quando eu falo sobre limitar o agir do Espírito Santo, eu não tô falando sobre limitar o poder de Deus, ou que Deus não é Deus para fazer o que Ele quiser. É muito mais sobre nós e o nosso alinhamento com o coração do Pai. E para ilustrar um pouco melhor, acho que não tem livro melhor do que Atos. Nos fala muito sobre isso, sobre o Espírito Santo, o agir dele, né? E nesse livro, a gente consegue ver uma dependência absurda dos discípulos da igreja no Espírito Santo. Então tem muitas passagens aqui que demonstram isso, né? Que os discípulos realmente esperam o comando do Espírito. Eles não fazem nada sem o Espírito de Deus pedir, e você enxerga uma submissão extrema. E olha que engraçado, né? Porque essa submissão, tanto dos discípulos, da igreja aqui, resulta em milagres e maravilhas. E não tô falando pra você ficar indo atrás de sinais e maravilhas, esse não é o foco, mas a questão é, quando os discípulos aqui em Atos e uma igreja que é submissa ao Espírito Santo, né? Essa submissão ao Espírito Santo, ela é acompanhada de sinais e maravilhas. Então a gente só vai começar a ver o sobrenatural de Deus na nossa vida quando a gente realmente perder o controle da nossa vida. E eu quero deixar bem claro aqui que o sobrenatural que eu tô falando não é a sua empresa decolar, não que isso não possa existir, tá? E não que o Espírito Santo não age em cima disso também. Então os sinais e maravilhas que eu tô falando aqui são aqueles que realmente fazem o reino avançar, enfermos sendo curados, o evangelho sendo pregado corajosamente, demônios sendo expulsos, pessoas convertidas, sabe, transformadas. Então você limita o agir do Espírito Santo quando você tenta ter controle de tudo na sua vida. Sabe, qual foi a última vez que você acordou e falou: Espírito Santo, qual que é a sua vontade pra mim hoje? Qual foi a última vez que você perguntou pro Espírito Santo qual que era a vontade dele pra sua vida profissional? Qual foi a última vez que você deixou de fato a sua vida na mão de Deus completamente? Muitas vezes a gente quer ver o sobrenatural de Deus, mas a gente não deixa o controle na mão dele, sabe? Por medo. Já parou pra pensar o quão miserável a gente é quando faz isso? Basicamente a gente diminui a inteligência e a sabedoria de Deus pra nossa. Então tudo bem, eu envolvo Deus nessas áreas, mas essa aqui eu controlo, essa aqui eu estudei bastante, essa aqui eu tenho uma formação, eu já tenho 10 anos de experiência na área. Inclusive toma muito cuidado com essas áreas que você sente que tem controle, porque provavelmente Deus não tá envolvido ali. Eu não tô querendo descredibilizar a agenda, tá? Rotina, estudo, faculdade, trabalho, tudo isso é muito importante, a gente tem que estudar, tem que se aperfeiçoar sim, só que a sabedoria maior sempre vai ganhar de todas dessa terra, inclusive a nossa. Em Gálatas 3, versículo 2 diz assim, é Paulo dizendo: deixem-me me perguntar apenas uma coisa, vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Então ele tá perguntando, né, vocês acham que receberam o Espírito porque vocês obedecem à lei, fazem tudo direitinho, ou porque creram na mensagem que ouviram, né, de Cristo Jesus? E ele continua, será que perderam o juízo tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? E é aqui que a gente se perde, porque muitas vezes a gente tá nessa vida de não, eu acredito em Deus, eu tô sendo movido por Deus, só que chega numa área que a gente tem um mínimo controle, por exemplo, uma área profissional que a gente estudou bastante, que a gente acha ter um conhecimento legal ali, a gente tira Deus da equação, porque não, Senhor, cuida só daquelas áreas ali, porque essa aqui eu tenho domínio, essa aqui eu cuido. E é claro que Paulo não tá falando sobre a vida profissional, né, mas sim sobre obedecer ao Pai, que é o Espírito Santo que nos dá essa força, né? Isso é muito normal e da maioria das vezes é involuntário. A gente não fala, não, Deus, essa área aqui eu não quero você. Geralmente a gente ora, a gente fala, não, Senhor, esteja aqui no meu trabalho. Só que pronto, acabou a oração, já era. Agora eu tô aqui no meu mundo, a gente não tá em contato com o Senhor e vai fazendo tudo no automático. Eu não tô falando que você rejeita, entristece o Senhor porque você quer, mas às vezes é algo que você não tá nem percebendo. Se decisões importantes do seu trabalho, por exemplo, ou da sua faculdade, ou da sua vida ministerial, por exemplo, se nessas decisões muitas vezes você não consulta ao Senhor, só faz aquela oração, sabe, no começo do dia e tal, é porque realmente a gente não tá sendo guiado 100% pelo Espírito. E a gente vai excluindo Deus aos poucos. Em Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Em Efésios 4:30 diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Bom, pra gente viver com fé, a gente precisa estar constantemente dependendo do Senhor. Então que a gente tenha fé para fazer
tudo que ele nos pedir, mesmo a gente não sabendo o que vai acontecer. Tem uma passagem muito interessante, inclusive, lá em Atos 20, versículo 22, é Paulo dizendo, né? E agora, compelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, sem saber o que me espera ali. Sei apenas que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades, que prisões e sofrimentos me aguardam. Isso aqui não é viver com muita fé, eu não sei o que é. Logo, precisamos confiar no Espírito Santo e ter fé para fazer tudo que ele vai nos pedir e submeter a vida a ele. Sabe, Senhor, bom dia. O que o Senhor, Espírito Santo, tem para mim hoje? E eu, como servo fiel, estou disposto. E eu queria finalizar esse vídeo agora com uma oração. Então, Senhor, quebranta os nossos corações, Pai. Faça com que nossa vida seja totalmente submissa ao Senhor. Chega de prazeres dessa terra. Chega de coisas fúteis, coisas terrenas que a gente gasta tempo e nunca se sacia. Pai, abra nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais para que a gente te veja. Que o nosso maior anseio, Espírito Santo, seja entender qual que é a tua vontade para nossa vida a cada momento. Que a gente também não fique preocupado com o futuro, mas que a gente viva o hoje. O que o Senhor tem para mim hoje? Com quem que o Senhor quer que eu fale agora? Se revele para nós. No Espírito Santo, que a gente esteja sensível à tua voz, que a gente esteja sensível a tudo que o Senhor pedir, que a gente viva uma vida para o Senhor, assim como diz ali em Romanos 12, que seja uma vida dedicada ao Senhor como sacrifício vivo. Nos faça ter convicção, Senhor, cada vez mais. Te amamos. Que a gente possa glorificar o teu nome, Deus, cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Se o Senhor falou com você nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like também. Comenta aqui o que o Senhor falou com você, né? E é isso, meus irmãos. Vamos continuar crescendo aí em Cristo Jesus. Amém?